Bom dia a todos, graça e paz da parte do Senhor. Estamos de volta para continuarmos o estudo da nossa lição Os Estrangeiros, que é a lição dessa semana. Estivemos estudando desde domingo e hoje, quinta-feira, é o último tópico da nossa lição. Eu te convido a abri-la na página 22, se você tiver a lição impressa, né? E se você não orou, eu te convido também a fazer a sua oração, para que o Espírito Santo esteja conosco no estudo da palavra do Senhor. O mistério da salvação é o tópico de hoje, e a pergunta A diz assim: por que a salvação pela graça por meio da fé se tornou mais fácil de entender após a encarnação e morte de Cristo? Os textos de referência são 1 Pedro 1, 10 a 12. Eu destaquei algumas partes importantes, que diz assim: da salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Mais para frente, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Em Lucas 10, 24, muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e ouvir o que vós ouvis. Em 1 João 1, 1 a 3, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. E lá no finalzinho, no verso 3, o que vimos e ouvimos e vos anunciamos. Então, por que a salvação pela graça, com base nesses textos aqui, por meio da fé, se tornou mais fácil de entender após a encarnação e morte de Cristo? Perceba que o início dos textos, eles falam dos profetas. Os profetas no Antigo Testamento escreveram as profecias referentes à vinda do Messias, e eles ansiavam ver o cumprimento dessas profecias, e eles não viram. Mas eles acreditavam que elas iriam se cumprir. E no Novo Testamento, nos Evangelhos ali, nós vemos o cumprimento daquelas profecias. É como se fosse assim: o Antigo Testamento, a teoria, o Novo Testamento, a prática da salvação. A prática, a graça, digamos assim, na prática. No Antigo Testamento, nós temos o plano da salvação em símbolos, em representações. No Novo Testamento, nós o temos em revelação, né? Nós temos o cumprimento daqueles símbolos. Quando estudamos determinado conteúdo na escola, o professor explica, 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 e muitas vezes nós só vamos entender quando os exemplos são práticos. Na vida cristã também, no plano da salvação também. Os profetas antigos viram as profecias, eles escreveram, na verdade, as profecias, e os apóstolos, no Novo Testamento, nós temos o cumprimento. Viram e ouviram. Na pergunta B, a última pergunta de hoje. Por que o plano de salvação é um mistério até mesmo para os anjos? E os textos são dois de referência, fala que os anjos estão atentos ao que acontece aqui na Terra, que nós somos um espetáculo ao mundo. Vou ler a parte da nota e em seguida a gente comenta aqui a conclusão. Ao vir morar entre nós, Jesus devia revelar Deus tanto a humanos quanto a anjos. Nosso pequeno mundo é o livro de estudos do universo. E o finalzinho, e ele será o objeto de estudo dos seres celestes ao longo das eras intermináveis. Tanto os seres redimidos quanto os não caídos encontrarão na cruz de Cristo sua essência e seu cântico. Esse tema, ele será estudado por toda a eternidade. Sabe por quê? Porque não há justificativa, não há explicação para um amor tão grande. E só nos resta aceitar esse amor, aceitar a graça de Deus em nossas vidas, que é um favor imerecido. Você já parou para pensar que Deus poderia ter criado
Quantos Adões, quantas Evas, quantos outros mundos, mas ele escolheu nos salvar. Aquele mundo que se perdeu, Deus escolheu resgatar através do plano da redenção. Isso é graça, porque ainda hoje nós vivemos rejeitando muitas vezes com o nosso modo de viver, com os nossos pensamentos, com a falta de comprometimento com Deus, rejeitando esse amor. No entanto, Ele deu todo o céu, Ele deu tudo através de Cristo para resgatar a ovelha perdida, para resgatar a mim e a você. Então, que através da fé nós possamos aceitar a graça de Jesus em nossas vidas. Amém. Não perca amanhã o último vídeo, que é um resumo de tudo que estudamos durante essa semana. Te aguardamos. Até lá.